A discussão da sucessão da mesa diretora da Assembleia Legislativa é um assunto até que a gente já tratou aqui, um assunto recorrente, mas que até por conta da discussão que a gente teve aqui, que foi meio que entender que estava meio o jogo definido e o Teodorico Ferraço partindo para o seu 4º mandato à frente da casa. Até por conta dessa discussão que a gente fez aqui, a gente achou importante trazer de volta o assunto porque aconteceram alguns fatos interessantes essa semana que vale a pena a discussão. Começo pondo na mesa aqui o seguinte: a gente tinha falado aqui, nós todos aqui, eu acho que houve até um consenso, nós dissemos que praticamente não havia novidade mais nessa sucessão e que o Teodorico Ferraço seria o reconduzido à presidência da Assembleia. Só que aconteceram alguns fatos interessantes. Por exemplo, uma movimentação do Rodrigo Coelho, que volta sexta-feira à Assembleia e segunda-feira retoma o mandato com tudo, que é um nome que está sendo muito, por parte da imprensa, cogitado como um nome que pode ser o nome do palácio e tal, e outros nomes que apareceram no meio do caminho, como o próprio nome do Dari Fagundes. Agora, uma coisa que eu queria até que a Renata começasse aí dizendo, foi justamente a notícia que a gente deu essa semana, que quando você disse que tem um processo dentro da casa de mais ou menos 15 deputados para trabalhar um novo nome alternativo ao de Ferraço. E aí, Ferraço sai, não sai, fica, como é que é? É aquela história, né, de política igual nuvem, né? Você olha, tá de um jeito, depois você olha de novo, tá do outro. A gente recebeu uma informação na quarta-feira de que tinha um grupo de 8 deputados, né, discutindo uma alternativa, né, querendo fazer uma outra discussão para a eleição da presidência da Assembleia. No dia seguinte, quando a gente foi procurar outras fontes, o grupo já tinha aumentado, já eram 15 deputados, metade da casa, discutindo a Assembleia e discutindo se vale mesmo a pena reconduzir Teodorico Ferraço para o 4º mandato. O que esse grupo diz é que Ferraço, quando senta para discutir com o Executivo, ele não senta na posição de o representante dos 30 deputados, ele senta na condição de representante do Teodorico Ferraço e dos interesses dele, né? Então esse grupo começa a discutir, mas esse grupo ainda não tem nome, ainda não tem... Eles sabem que eles não querem Teodorico Ferraço. Mas é aquela coisa, né? Nunca é um processo, nunca é um fato consumado. Como você dizer que o Rodrigo Coelho, quando surgiu o nome do Rodrigo Coelho, né, nos jornais, se dizia é a mão do governador que quer impor o Rodrigo Coelho. Depois a gente foi ver que a coisa não era bem assim. Era um movimento do próprio Rodrigo para voltar para a Assembleia, visando muito mais 2018 do que propriamente, né, a mesa da Assembleia, para poder ganhar visibilidade, para ter movimentação política, né, chegar com algum impacto, né, porque ele estava numa secretaria bem apagada, né, a Secretaria de Assistência Social não dá aquela visibilidade, sem né? Dinheiro, né? Exatamente, sem dinheiro, sem muita cobertura da imprensa, a pauta não é muito boa, né? Então, ele cria um fato político para chegar na Assembleia com volume, né, político. Agora, daí a esse grupo conseguir desmobilizar também o que já estava sendo encaminhado com a reeleição de Teodorico Ferraço, é um bom caminho, é um caminho que ainda precisa ser bem pensado, porque o grupo ainda não tem um nome para apresentar e colocar uma chapa para poder disputar com o Teodorico Ferraço. E aí, Neto, você acha que o grupo é capaz de jogar água no chope do Ferraço ou não? Eu acho bem delicado isso, porque parece que eu já vi esse filme antes. Parece não, já viu. Já vi, né? Esse é um filme repetido. Sempre quando a gente discute a recondução do Teodorico Ferraço, surge a notícia de um descontentamento. Isso é fato notório. Essa é uma queixa recorrente dos deputados, foi uma queixa recorrente nesses últimos anos, que o Teodorico às vezes confunde a figura de chefe do Poder Legislativo de dono dos interesses dele.
Ele é chefe do Poder Legislativo, mas também ele comanda, ele sabe do clã dele, ele sabe trabalhar os interesses dele. Olha o que o Ferraço não termina no Teodorico Ferraço. Você tem o Ricardo Ferraço, senador, você tem a Norma Ayub, e fora você tem toda a rede de prefeitos que ele tem no sul do estado. Ele comanda o sul do estado, o grande coronel do sul do estado. Mas agora chegando no ponto dos deputados, talvez eles não queiram o Teodorico Ferraço, mas talvez seja necessário. A gente volta àquela questão dos deputados, quando surgem esses grupos, nunca surgem com nomes, e essa manobra me parece muito interessante do ponto de vista de narrativa para o próprio Teodorico Ferraço, porque olha como ficaria feio para a imagem do Legislativo você ter uma reeleição decidida assim. Com esse grupo, com essa controvérsia, surge a alegação do debate. Pode ser dito, olha, nós debatemos, mas o nome que surgiu, o único nome que se viabilizou foi do Teodorico Ferraço. Agora, indo para os outros candidatos, ou pretensos candidatos, você tem o Rodrigo Coelho. O Rodrigo Coelho eu vejo como uma questão muito mais, a gente também já discutiu isso aqui no papo, eu vejo muito mais como uma questão, ele criou um fato político do que um fato de uma coisa factível. Eu acho muito difícil. Porque o Rodrigo ele tenta voltar para a Assembleia com o mesmo tamanho que ele saiu. Porque hoje ele tem o risco de voltar menor do que ele saiu. Aí você tem outros nomes. Gildevan Fernandes. Gildevan Fernandes, ok, na liderança do governo não tem feito mau papel, o governo tem aprovado tudo, mas é o peso do governo. Dari Pagung, ele remete muito àquela questão do manato, né? Toda oportunidade, o foco de vida dele é o Tribunal de Contas, não é a Assembleia Legislativa. Aí você tem, quais outros nomes que você poderia ter? Eu acho que esse é um ponto interessante. E desse grupo, gravitando que a gente fala, esses nomes são os nomes que são falados, cogitados. Agora, o grupo que a Renata falou, dentro do grupo ainda não existe esse nome. Não. E ninguém também põe a cabeça para fora para falar, ó, eu quero. Né? Fica sempre aquela sensação. Eu tenho a mesma sensação que vocês. Eu acho que esse grupo, como já aconteceu outras vezes, se movimenta e depois entra em acordo. E eu não acredito hoje, olhando para quem está movimentando esse grupo, eu não consigo ver também algum nome com maior relevância que possa realmente representar e que tenha capacidade hoje para fazer aglutinar essas forças e conseguir realmente falar assim, ó, eu vou e eu acho que eu tenho condição de fazer isso agora e estou pronto para fazer isso agora. Eu não consigo ver. Pode ser até que apareça o nome. Agora, a gente tem que considerar uma outra coisa também, que quando a gente fala de eleição da mesa diretora da Assembleia, a gente está falando só da eleição do presidente, a gente está falando das secretarias, das vices, são todos cargos muito disputados, principalmente primeira e segunda secretaria, porque o lote de cargos. Exatamente. Então, quer dizer, o movimento do grupo também não é só para discutir Ferraço, discutir a posição da Assembleia, mas também é para marcar território em relação a esses cargos. A gente viu aquele movimento, né, fracassado do Cacau Lorenzoni, que é hoje o segundo secretário da mesa, na tentativa de garantir o lote dele ali de cargos, de tentar antecipar a eleição da Assembleia, porque ele acreditava, né, até aquele momento acreditávamos todos, que era uma situação definida, a reeleição de Teodorico Ferraz. Então vamos antecipar, porque eu ainda sou deputado, e aí eu garanto os meus carguinhos na mesa. Isso caiu pela mão do próprio Teodorico Ferraz, já tinha acho que 8 assinaturas, né, no pedido, e aí isso foi abandonado. Vem o próprio Teodorico Ferraz falando, não tem nada disso, e aí logo depois surge esse grupo, né, para discutir essa questão do Ferraz. Eu acho que parece mesmo um movimento mais para dar essa legitimidade, né? Porque quando a gente para pensar que é o presidente de Assembleia que vai para a 4ª reeleição, é muito tempo, né? É muito tempo sem ter uma movimento. Então precisa ter esse burburinho para poder tentar... Eu acho também que você põe esse grupo na mesa com algumas fichas na mão interessantes para fazer o jogo. Então, por exemplo, como ela falou, vai ter outros cargos em jogo. Esses cargos também são cargos interessantes do ponto de vista estratégico para quem está atrás de cargo para fazer balcão de negócios e tal, que todo mundo está crescendo o olho. Sim.
Então, assim, é uma oportunidade de você sentar na mesa de negociação e falar, e aí, para mim, vai sobrar o quê? Pra gente que está no grupo, vai sobrar o quê? Como que a gente entra nesse negócio, nessa partilha? Eu acho que, e também, como o Neto falou, dá esse verniz democrático ao processo, que é bom não só para a Assembleia, como também para o Executivo, porque o Executivo também está numa posição assim, o Paulo não tem candidato, né? O Paulo não tem, e não deixa também rastros que tem um candidato. Porque ninguém confirma que o Rodrigo é candidato do Palácio Anchieta, só o Rodrigo, né? É unilateral essa nomeação dele, como se autonomeou candidato. Mas assim, de qualquer maneira, para o processo é bom, porque estava assim, quando teve a PEC, porque isso que era complicado, a PEC ela deixa muitas pegadas. Quando a PEC aparece para poder dar a condição do Ferraz disputar o 4º mandato, ela deixa muitas pegadas, porque sabia-se que dependeria de uma aceitação do Palácio Anchieta de querer ou não também, já que tem maioria na Assembleia, já que tem controle para votar, aprovou tudo, como você falou, né? Se o Artung queria ou não dar a possibilidade da PEC, de aprovar essa PEC. Quando aprova a PEC, fica subentendido que o Ferraço é o nome, porque senão não precisaria aprovar, né, a PEC. E é até um erro de condução da liderança governista. Se a gente for falar, PEC é uma matéria de especialidade do Legislativo, está na Constituição Estadual, é questão de lei. A obstrução veio justamente da liderança do governo, colocando o governo dentro de uma discussão que era desnecessária, como várias outras do Legislativo. A gente tem que entender o princípio da separação dos poderes. Como a gente tem um histórico de uma ingerência muito grande do Executivo sobre os demais poderes aqui, a gente fica entendendo aquele cenário como o cenário hoje. E aí você tem algumas figuras, como vai ser o líder do governo, Gildevan Fernandes, e fala, não, vamos esvaziar a sessão, vamos derrubar a sessão por causa da votação da PEC. Se o governo não tivesse metido a mão ali para obstruir, teria passado e não ficaria na conta do governo a aprovação, tanto que no outro dia saiu coluna, Zé Carlinhos falou, nossa, que maravilha isso. Sendo que o que é necessário para o Executivo, para o governo, nesse momento da Assembleia Legislativa, é que eles mandem os projetos e que sejam aprovados o mais rápido possível e que eles não tenham demais preocupações dentro do plenário. A Renata toca num ponto que é crucial dentro dessa discussão de grupos, de grupões, de grupinhos, de comissões, a questão dos cargos. Não só dos cargos na mesa, você tem outras posições importantes como as comissões permanentes. Quem vai ficar com a Comissão de Justiça? Quem fica com a Comissão de Finanças? Quem vai ser o guardião do cofre? A tendência da população é que nesses dois anos finais da legislatura aumente o olhar em cima do Legislativo. E o Legislativo tem que estar atento, as ruas estão gritando aí, elas estão cada vez mais de olho em todas as atividades parlamentares, então tem que ficar ligado nisso. E eu acho que também, né, tem um interesse, quando tem essa discussão do grupo, de tentar dizer ao governo, porque o único canal hoje da Assembleia com o Executivo é Zé Carlinhos, é o secretário-chefe da Casa Civil. Os deputados não são atendidos por nenhum outro secretário, não são, né? As emendas, todo mundo acompanhou o que foi, né, a condução das emendas, e aí chega essa peça orçamentária que já tira 200 mil, né, de 1 milhão e 200 vai para 200, vai para 1 milhão, depois volta para 1 milhão e 200, e nada disso foi conversado com os deputados. Isso foi via recado, então, olha, vocês têm tanto, nada disso foi discutido. Então, quando os deputados se agrupam para começar a discutir a eleição da mesa, eles, na verdade, estão também tentando mandar um recado para o governo de, olha, a gente quer conversar, a gente quer ter um lugar na mesa, a gente não quer receber recado do governo. E olha só, senhor governador, né? A peça orçamentária de 2017 está aqui com a gente. Né? Então, assim, é um jeito, e a gente tem que lembrar também que em 2018 todos eles estarão disputando a reeleição, pelo menos a grande maioria estará disputando a reeleição. Então, esse ano de 2017, eles precisam se apresentar, se mostrar, né, para a base, porque a base só recebeu 500 mil e olhe lá, teve uma que não recebeu nada de emendas parlamentares. Tem deputado que está pedindo uma escavadeira, uma reta escavadeira, um equipamento, e até hoje não conseguiu, né?
Então, assim, a discussão, quando a gente coloca que um grupo está discutindo a eleição de Teodorico Ferraz ou não, na verdade, a Assembleia, metade da Assembleia está querendo discutir a relação da Assembleia com o Executivo. O que mostra também que há, sim, um desprestígio dos deputados, ou boa parte dos deputados, nessa relação com o Executivo. Inclusive, isso é uma queixa que é recorrente também. A falta de interlocução com secretarias, a falta de interlocução com o próprio governador, e até se percebe como uma sinalização talvez do governador querendo apaziguar um pouco os ânimos, quando ele manda o Zé Carlinhos, que aliás melhorou bastante a relação para a Assembleia, para melhorar essa relação. A mudança do secretário da Casa Civil ajudou bastante. Porque eu acho que o Judevan deixa muito a desejar. Você fala até que o Judevan está fazendo um trabalho dele. Eu acho que o Judevan, porque aprovou quase. Eu acho que é o seguinte: o Judevan está empurrando um carro na descida. É fácil para ele. Eu acho que nem você mesmo falou. Acho que bem pontuado por você. Essa questão, inclusive, da sucessão da mesa diretora, foi muito mal conduzida, muito mal conduzida. Na verdade, está se fazendo agora um reparo nisso aí, porque não precisava pôr a digital, era completamente desnecessário. Pôs a digital, entrou de maneira errada, atropelada, agora está tentando apagar as digitais. Porque há uma necessidade. Eu vejo que agora até mudou um pouquinho esse comportamento, mas sobretudo no primeiro ano dessa legislatura, havia, parece, um esforço muito grande do governo para tentar tratorar tudo, mostrar demonstração de força uma atrás de outra, e que é ruim para os deputados. Os deputados, eles estão entendendo que, com essa história de ajuste fiscal, só eles saem no prejuízo, porque dentro das bases eles chegam lá e não tem entrega. As emendas, que é um instrumento que foi criado para você permitir que os deputados ou impedir que os deputados mexam no orçamento, também não estão saindo. Então eles sentem essa dificuldade. E aí, quando a gente fala de Zé Carlinhos, a gente tem que entender também como que o Teodorico funcionou nisso. O Teodorico deixou um gabinete à disposição do Zé Carlinhos para fazer justamente essa condução. Que aí nisso eu discordo, porque eu acho que o Judevan tem que cuidar das atividades. O líder do governo cuida do plenário. Mas cuida mal. Cuidar das atividades inerentes do plenário, que são votações. No caso, faltava da Casa Civil. A Casa Civil que tem que trabalhar essa relação Palácio Fonte Grande, onde fica a Casa Civil, Palácio Anchieta, com o Palácio Domingos Martins, que é a sede do Legislativo. A liderança do governo fazendo a parte deles lá no plenário, só que aí eles ficavam... Mas o Judevan gostava tanto de dar tapa em deputado, que eles já ficaram ressabiados. Até a próxima.